Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Celeste 100% com Jesus, por mais uma palavra, mais um dia. Estamos hoje no dia 16 do Advento e quero deixar aqui uma palavra para sua meditação nesse final de dia. Pessoal, quando Deus visita a nossa casa, olha só, Lucas 1, essa palavra se desenvolve em um ambiente de impossibilidade humana, porque se nós olhamos, Isabel era estéril e Maria era virgem, e naquela época Israel vivia sob opressão romana, e o céu, já havia muito tempo que o céu estava em silêncio, e é nesse cenário exato que Deus, o nosso Deus grandão, decidiu agir. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Pessoal, o Advento revela uma verdade incontestável. Deus não espera que as condições sejam favoráveis para cumprir suas promessas. O nosso Deus, Ele age, Ele se manifesta, Ele manifesta sua glória justamente quando a nossa capacidade chega no limite. Quero deixar 5 pontos para você hoje. Primeiro, a impossibilidade humana é o palco da ação divina. Gênesis 18:14, a palavra fala: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Gente, não existe. A Bíblia não esconde as limitações humanas. Pelo contrário, ela expõe tudo à luz do dia, para revelar o poder de Deus. Sempre que o homem chega ao fim dos seus recursos, dos seus limites, Deus começa a agir sem impedimentos. Está pegando? Pessoal, o nascimento do nosso Jesus não foi planejado para parecer possível, mas para revelar quem Deus é. Segundo ponto, Deus não depende da lógica humana para agir. Isaías 55, de 8 a 9, nos fala disso. Olha só, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pessoal, a promessa não precisa fazer sentido para se cumprir. Ela precisa apenas ter sentido, liberada por Deus. Maria não entendeu tudo, mas ela creu no que ouviu, no que o anjo falou. Lucas 1:38, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. A obediência, gente, a obediência precede um milagre. Pegou a chave. Pessoal, a fé não nega a realidade, mas ela confia em Deus acima dela. Romanos 4:19-21 fala: Abraão reconheceu seu corpo amortecido, mas não permitiu que a realidade anulasse a promessa. A fé madura não ignora os fatos, ela escolhe confiar no caráter divino do nosso Deus. Pessoal, o Advento anuncia que o impossível já foi decidido no céu. Isaías fala lá no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu. Antes de nascer em Belém, Jesus já havia sido anunciado no céu. O impossível aos olhos humanos já estava determinado no plano eterno. Pessoal, aquilo que parece impossível hoje não define o final da nossa história. Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? O Advento nos chama a alinhar a fé, não com o que vemos, mas com o que Deus já decidiu. Pessoal, Deus cumpre o que promete mesmo quando tudo parece impossível, porque para Deus não existe impossível. Lucas 1:37. Pessoal, o poder de Deus é ilimitado. Gênesis 18:14, acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Jeremias 32:17, nada demasiadamente difícil para ti. Olha só, gente, Jeremias 32:27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Você já fez a relação entre esses versículos? Confirmação
gente. O impossível não existe na esfera divina. Tá pegando? Somente na esfera humana. Entendeu? Pessoal, as promessas de Deus não dependem de condições. Deus não é homem para que minta. Números 23:19. E a palavra confirma em Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. E em 2 Coríntios 1:20, confirma quantas forem as promessas de Deus. Nele está o sim e o amém. Pessoal, fé que sustenta no caráter de Deus é a fé que nos descreve Romanos 4, de 20 a 21 também. Não duvidou da promessa de Deus. Não duvidem da promessa de Deus. Porque Hebreus 11:11 fala que pela fé também a própria Sara recebeu o poder para conceber. Entenderam? A própria Sara, uma mulher idosa, estéril. Pessoal, Isaías 7:14, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, porque um menino não nasceu. Isaías 9:6, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Miqueias 5:2. Olha a confirmação de Deus. Quantas confirmações, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pessoal, o que é impossível para o nosso Deus? Não. Para o nosso Deus não haverá impossível. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Pessoal, Zacarias profetiza após recuperar a fala, ou seja, após disciplina, silêncio, alinhamento. A visitação acontece depois do silêncio. Isso é advento. Pessoal, o Senhor havia visitado os filhos de Israel e atentado para a sua aflição. Se lemos o Êxodo 4:31, Ruth 1:26 fala que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Sempre que Deus visita, Ele muda ciclos, Ele encerra estações, Ele intervém na nossa história. Pessoal, o Senhor consolou o seu povo e redimiu Jerusalém. A visitação de Deus tem objetivo, redenção. E a redenção envolve um preço, o processo e a mudança. Entenderam? Gênesis 18 nos fala que Deus visita Abrão. Êxodo 12 fala que Deus visita as casas marcadas com o sangue. Lembra do povo do Egito? Os primogênitos que foram mortos. Lucas 19:9. Hoje houve salvação nessa casa. Deus visita a sua casa hoje. Deus visita a minha casa hoje. Deus visita nossas famílias. Salmos 127:1 fala: se o Senhor não edificar a casa, pessoal, visitação sem governo vira emoção passageira. Entenderam? Deus é o governo, Ele quem governa. O verbo se fez carne e habitou entre nós, fala João 1:14. Minha casa está preparada para a visitação de Deus todos os dias. E a sua? Está preparada? Deus é hóspede? Não. Deus não é hóspede. Deus é Senhor. Deus é Senhor. Entenderam? E nossa casa deve estar sempre preparada para receber o nosso Deus, o dono dela, o senhorio dela. Há áreas onde Ele foi impedido de governar na sua vida? Medita nisso hoje. Responde essas duas perguntas. Deus é hóspede na sua casa ou é Senhor? Há áreas em que Ele foi impedido de governar na sua vida, que você está querendo ter controle? Eis que estou à porta e bato, fala Apocalipse 3:20. Se você abrir a porta, Jesus vai entrar para ceiar com você nesse Natal. E a gólida celeste hoje, quando Deus visita, Ele não pergunta se pode ficar. Ele assume o governo, porque a casa, antes de ser minha, é dele. Antes de ser sua, é dele. Entendeu?
casa é de Deus, Ele é o dono. Quando Deus visita, Ele permanece até transformar. Pegou a chave? Essa foi a palavra de hoje. Amém? Pai querido, muito obrigado. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que não mudou, Deus que continua visitando o seu povo. Nós entramos agora na Tua presença com temor, com reverência, Senhor. Não para te pedir emoções, mas para nos colocarmos diante do Teu governo, Pai. Nós reconhecemos que muitas vezes falamos de Ti, cantamos sobre Ti, ministramos sobre Ti, mas nem sempre Te deixamos governar. Hoje, neste advento, nós não celebramos apenas o nascimento, celebramos a visitação do céu à terra. Celebramos o dia em que o silêncio foi quebrado, em que a promessa caminhou em direção ao cumprimento, Pai, em que a luz decidiu entrar nas trevas sem pedir permissão. Senhor, visita agora cada vida que está me assistindo, que cada membro da minha família, todos aqueles que estão me ouvindo nessa oração, orando comigo. Visita os lugares onde ninguém vê, visita memórias escondidas, visita dores que foram empurradas para o fundo do coração, Pai. Visita com processos, Senhor, visita todos os processos que parecem longos demais, visita corações que parecem não ter resposta a Deus. Pai, há casas representadas aqui que conheceram lutas como a minha, divisão, doença como a minha, medo e noites de choro como eu conheci. Há mães que oram por filhos há anos, mães de joelhos, filhos de pé, há pais cansados de lutar sozinhos, há corações que aprenderam a sobreviver, mas não a descansar. Hoje nós te pedimos, entra nessas casas, Senhor, entra na minha casa, na casa dos meus familiares. Pai, entra como Senhor, não como convidado, não entra como visita passageira, não entra como um convidado qualquer, entra como rei, entra como dono, como governo, Senhor. Em nome de Jesus, onde houve confusão, estabelece ordem, onde houve gritos, libera paz, onde houve silêncio pesado, libera direção, onde houve perda, Pai, libera consolo, onde houve atraso, libera propósito. Senhor, visita os filhos mesmo distantes, mesmo os que se afastaram, mesmo os que parecem não ouvir mais. Tua visita alcança onde nossas palavras não chegam, Pai. Visita os corpos cansados, visita enfermidades antigas, visita dores físicas, emocionais, espirituais, visita quem está lutando para continuar, Pai. Nós declaramos que esse advento não será apenas um tempo bonito, mas um tempo de intervenção real, que o Espírito Santo caminhe pelos lares, pelos quartos, pelas cozinhas, pelos lugares de oração silenciosas. Pai, se há portas fechadas por medo, nós abrimos agora. Se há áreas resistindo ao Teu governo, nós rendemos agora. Se há orgulho, quebranta. Senhor, em nome de Jesus, se há cansaço, renova. E se há dúvida, fortalece a fé. Que a Tua visita não termine hoje. Que ela gere mudança, que ela gere alinhamento, que ela gere legado. Nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não por emoção, mas por decisão. Não por momento, mas por aliança. Recebe essa oração, Pai, como entrega, como rendição, como altar levantado. Eu oro em nome de Jesus. Pessoal, pegou essa oração? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Quando Deus visita, Ele permanece.